Fala, moçada, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Só ajeitando aqui esse tripé pra gente poder ficar confortável. Fala, Vitor. Temos um convidado mais do que especial hoje, meu amigo Lucas Rufino, 1 milhão com 30. Deixa isso aqui. Aí. Salve, fala Rodrigo. Fala Eliseu, Vitor. E aí, galera, vamos entrando. Fala, meu rei. Manda o convite aí. Manda o convite não, manda a solicitação aí que a gente começa. Porra. O tripé tá uma maravilha. Tá bom o áudio aí, né? Fala, Vitor. Deixa eu convidar o Rufino. Fala, meu querido. E aí, doutor, como é que tá essa jurelia aí? Bom demais, né? Tava jogando um futevôlei ali agora, bem tranquilo. Aí veio o Vim cá avião aqui fazer que essa chegou pra live. Pera. Vem cá, vocês ficam aí até quando? Aproveitar enquanto a galera tá entrando aí. Vocês ficam aí Cara, a gente vai ficar aqui, na verdade eu e minha equipe, a gente vai ficar só até segunda-feira, mas o pessoal, o Nasser aí, a galera aqui da casa vão ficar até fevereiro. Pois Estão morando aqui agora. Falei, pô, tá de volta. Ele, não, agora a gente fechou aqui até fevereiro. Eu falei, caralho, mano, vai mudar pra lá. Até fevereiro, a vida tá tranquila. Dá ganha. Deus a Deus. Olha lá, ó, Yuri, ó. Yuri, saber jogar nós não sabe não, mas a gente tenta. Ele já te convenceu a jogar beach tênis também, não? Pois é, ainda não. Ainda não joguei, não. Pô, quando você vier aqui no Rio, eu vou te levar pra gente bater uma bolinha de beach tênis. Se tu não jogar aí, tu vai jogar aqui. Fechou. E aí? Molecada entrando em peso aí, hein? Oi? Molecada tá entrando em peso aí, ó. Tá Boa entrando, noite, tá entrando. Bora, galera. Tem tempão que eu não faço live, tô animado. Tem mais de 2 semanas que eu não faço nem uma livezinha. Aproveitar que a galera tá entrando aí, já antecipar. Tem um tempo, faz algumas semanas, o Rufino mandou uma mensagem para mim assim, falou, pô, Clean, você não topa fazer um módulo só de opções para colocar lá no meu investidor? Aí fiquei mega feliz com aquele convite, cara, porque quanto mais gente falando desse tipo de coisa, né, para quem não me conhece, já vou fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Fernando Clean, né, tenho 30 anos, sou formado em computação, ciência da computação pela Federal do Rio de Janeiro aqui, a UFRJ. E desde 2016 eu estudo esse mercado, né, de opções, derivativos e tudo mais. Só que é um mercado muito de nicho, né, Rufino? Tipo, investimento já é um baita nicho, né? A gente tem 220 milhões de habitantes no Brasil. Desses 220 milhões, só 3 milhões estão na B3. Desses 3 milhões, quantos que falam e investem em derivativos, né? Então, tipo, é o nicho do nicho. Então, quando você me fez esse convite, eu fiquei mega feliz, porque você é um cara que tem muita potência, né? Tem muita gente que te acompanha, que leva em consideração e leva a sério as coisas que você fala. Então, eu falei, pô, tem um cara igual a ele, ajudando a disseminar isso, vai ser muito legal. Então, eu fiz uma parada, acho que tentei deixar o mais contextualizado possível, porque investimento é difícil, né? Investimento em opções, então, é mais difícil ainda. Então, desde já, cara, queria te agradecer pelo convite. Ah, tamo junto, irmão. Eu que agradeço, porque o bônus ficou muito massa. O pessoal que assistiu lá elogiou muito, né? E é aquele negócio, você falou, tocou num ponto muito forte aí, né? Pô, menos de 3 milhões de habitantes ainda investem na Bolsa. Isso é pouco mais de 1% da população, sendo que isso, assim, 2 milhões começaram agora, né? Começaram tem menos de 2 anos, então realmente a galera, no geral, é iniciante. Né? Então esse é um tema que é um pouco mais complexo, né? O mercado de derivativos aí. E eu, pessoalmente, eu não fico estudando muito sobre isso, né? Eu foco ali no buy and hold, né? E às vezes, eu não estudo isso e direciono também os meus ensinamentos para os investimentos em si, né? Mas a galera sempre pedindo e querendo aprender e tudo mais, eu falei, não, cara, vou te chamar então uma autoridade no assunto aí, vou chamar o Clean para entrar no nosso curso, né? Fazendo essa parte de opções
e deu no que deu, a galera curtiu bastante, né? E agora é muito bom ter você aí passando esse conteúdo para o pessoal, né? Que, como você mesmo falou, não é um conteúdo muito simples e não tem tantas pessoas assim falando sobre esse conteúdo no mercado, né? Então, quando você decidiu ali focar nesse conteúdo, eu acho que você mandou muito bem, né? Que com certeza você vai estar se tornando já uma das maiores autoridades no assunto aí aqui no Brasil. Pô, cara, obrigado. Eu via o Pedrão entrando aí, o pessoal da Investidor SA, isso é um negócio que eu Brabo. admiro muito em você, sem querer ficar aqui puxando sardinha para um lado para o outro aqui, mas a questão de focar, né? Você é um cara que foca no teu círculo de competência ali. Você sabe que você é muito bom nos seus empreendimentos, tem a Falcon agora que está aí decolando, né? Com perdão do trocadilho infame, Sim. mas sabe o que é bom e foca no que é bom, no que dá certo. Sim. O simples funciona, né? E é assim no mercado como um todo também, no mercado financeiro como um todo. Mas foi legal você falar do buy and hold, porque até eu anotei aqui um monte de coisa que eu queria falar se eu tivesse a chance, e essa é uma delas, porque o maior buy and holder de todos, né, que as pessoas consideram, é o Buffett, né, o Warren Buffett. Sim. E ele é um cara que usa derivativos pra caramba. Tem uma frase mega famosa do Buffett, né, que ele fala que derivativos são uma ferramenta de destruição em massa. Só que o pessoal pegou uma frase fora de contexto, não pegaram como ele falou isso e quando ele falou isso, e usam isso como se ele odiasse derivativos. Só que os caras esquecem que o Buffett é dono de várias seguradoras, né? O portfólio da Berkshire tem um monte de seguradora e resseguradora. E essas empresas nada mais são do que vendedores de opções. Então, ele é um cara que usa isso e é um grande mestre na precificação desses ativos. E as pessoas ficam achando que é uma coisa que a gente deve ficar longe e tudo mais, porque é muito perigoso. E citando Buffett como se fosse um anti-opções, sendo que é o contrário, é um cara que usa isso praticamente todo dia. Tem até uma história legal que, em 1993, ele faturou mais de 7 milhões e meio de dólares só vendendo opções da Coca-Cola, porque era uma ação que ele queria comprar, só que ele não queria assumir de cara. Então, ao invés de comprar Coca-Cola no mercado à vista, ele ficou vendendo put, que é uma estratégia bem legal que a gente acaba cobrindo também. Depois, se o pessoal escrever aí nos comentários, quer entender melhor, a gente pode até falar mais sobre isso. Tem uma outra história legal dele, que foi na crise agora de 2008, do subprime, né? O Goldman Sachs pediu dinheiro emprestado para o Buffett. E aí, ele emprestou o dinheiro e ele botou na cláusula lá, isso tem no livro dele, no Bola de Neve, se não me engano, ele botou uma cláusula lá que ele tinha o direito de comprar mais 5% do banco pelo mesmo dinheiro que estava valendo ali naquela hora. E aí, 3 anos depois, né, o mercado todo se recuperou e ele exerceu aquele direito de comprar um pedação do Goldman Sachs pagando o preço do auge da crise, né? Isso também nada mais é do que uma opção de compra. Então, assim, acho que as pessoas, por não entenderem os conceitos, ficam achando que é um negócio muito, assim, de outro mundo, quando não é. Com certeza. Essa frase dele, né, que é uma ferramenta de destruição em massa, ela é verdadeira, né? Por quê? Porque é uma ferramenta muito poderosa. Então você imagina que você tem uma bazuca na mão. Ela pode ser usada para fazer o mal ou ela pode ser usada para te proteger também, né? Então eu acho que a questão é, realmente, o perigo das opções é você entrar nas opções sem entender bem sobre esse assunto, né? Tem uns caras no mercado aí que começaram a espalhar falando sobre derivativos, sobre opções, como sendo uma coisa muito simples e simplesmente falando, ó, vou comprar isso aqui, compra essa aqui, papapá. E aí a galera entra sem saber nada sobre esse assunto e aí sim acaba se ferrando, né? Então acho que a questão é, quer investir, quer utilizar as opções na sua estratégia, tudo bem, mas pega, faz um curso, estuda sobre isso, né? Não adianta você chegar todo cru, acabou de começar a investir e já quer comprar derivativos e tudo mais, porque escutou alguém falando, sendo que você ainda não estudou sobre esse assunto, né? E, assim, Kling, eu mesmo, não, como eu já falei, eu não fico estudando tanto sobre isso, eu acho que seria massa, sim, seria interessante se você falasse um pouquinho aí. O que são essas estratégias aí que você falou? Você falou 2 estratégias que o Buffett já usou, né? O que seriam essas 2 estratégias aí e como que nós, né, conseguiríamos usar até mesmo numa estratégia de longo prazo, por exemplo, que é onde eu foco, por exemplo? Legal. Então, vou explicar só a dinâmica básica de opções de compra e de venda, né, as calls e as puts, para poder ficar mais claro o que eu vou falar na sequência, tá bom? Então, assim, opções, para quem chegou agora e não está entendendo nada que a gente está falando aqui na live, né? Opções são contratos de direitos e obrigações negociados em bolsa. Então,
quem compra a opção tem sempre o direito de alguma coisa e quem vende a opção tem sempre a obrigação de alguma coisa. Para eu que estou comprando ter o direito de alguma coisa, tem que ter uma contraparte, por exemplo, o Rufino me vendendo, e essa contraparte precisa ter a obrigação. Porque se as duas só tivessem o direito, não ia casar, né? Não ia dar certo. Então, para eu ter o direito de alguma coisa, outra pessoa tem que ter a obrigação para poder casar a negociação. Então, as calls, por exemplo, são as opções de compra. Elas dão ao comprador da call o direito de comprar um ativo por um preço pré-estabelecido numa data de vencimento à frente. E as opções de venda, as puts, dão o direito ao comprador de vender um ativo numa data pré-estabelecida, que é o vencimento da opção, num preço pré-estabelecido, que é o que a gente chama de strike, né? Assim, dando um contexto bem geral aqui. Boa. E aí, o vendedor, né, o cara que vende a call, ele tem a obrigação de vender o ativo, tá? Ele é o contrário do cara que compra a call, né? E o cara que vende a put tem a obrigação de comprar o ativo. Então, o que o Buffett fez, né? O Buffett queria comprar a Coca-Cola. Só que, em vez dele ir no mercado à vista e comprar a ação da Coca-Cola, o que ele ficou fazendo? Ele ficou vendendo. Na verdade, ele vendeu 30 mil contratos de puts de Coca-Cola. E aí ele recebe quando ele faz isso, porque o cara que vende a opção, ele recebe em adiantado, né? E aí, assim, o que você falou anteriormente é muito verdade, o cara perde muito dinheiro em opção, porque as pessoas são gananciosas, né? Elas saem fazendo as coisas sem medir ali, fazem isso no mercado à vista, fazem isso em fundo imobiliário, fazem isso em opções também. Só que opções dá mais margem, né? É um negócio que exige mais manejo. Então, se você não sabe o que está fazendo, você vai fazer merda e vai fazer merda grande, entendeu? Então, o que o Buffett fez? Ele vendeu vários contratos de puts de Coca-Cola, porque se o preço caísse, ele assumiria aquelas ações e aí era o que ele queria, ele já queria comprar, entendeu? Só que ele só ia comprar se caísse. Então, ele estava muito tranquilo. É o que a gente chama de venda coberta de put. Ele tinha o dinheiro na conta para comprar aquelas ações se ele fosse exercido, né? Se o preço caísse até o valor combinado ali do contrato. E foi o que aconteceu. As ações caíram um pouquinho, ele comprou uma parte, a outra parte do prêmio ele ficou, né? O prêmio é o valor que ele recebeu pela venda dos contratos. Então, essa é uma forma de você comprar ações com desconto. Porque o que acontece, né? Imagina que... Então, no caso, você fica ali, a pessoa fica ali vendendo put, e aí, na maior parte das vezes, né, no início, não vai sendo exercido, e aí vai embolsando dinheiro. Então, vai conseguindo embolsar mais dinheiro, e aí, quando é exercido, talvez ela consiga comprar até mais do que ela estava querendo, porque entrou mais dinheiro ali. Seria isso? Exatamente, é uma forma de gerar caixa, né? Porque, assim, 90% das opções não dão exercício. Então, 90% das vezes, o cara não vai ser exercido e ele vai embolsar esse caixa em 90% das vezes. Então, qual que é o segredo? Não é para o cara que está ouvindo essa live aqui sair amanhã vendendo put de tudo que ele quiser. Não, é para ele pegar de tudo que tem na bolsa, né? É para ele pensar quais ações que ele gostaria de ter, que eventualmente ele ainda não tem. Ou quais ações que ele já tem e eventualmente ele gostaria de melhorar o preço médio de aquisição dele. Entendeu? E aí, pensar se não vale a pena eventualmente vender put, porque se o papel cair, ele assume num valor abaixo. E se não cair, ele recebe aquele caixa e isso melhora também o preço médio de aquisição dele, né? Sim. E lembrando, como o Clint falou, é uma venda coberta, né? Então é você tendo dinheiro para realmente pagar se for exercido. Esse talvez seja um dos maiores erros da galera aí, né? Quando vende é descoberto ali e é exercido e não tem a grana para investir, né? E aí que o cara é uma das formas, né, do cara se ferrar, porque que só comprar ali, só pensando no dinheiro que ia entrar no curto prazo, e aí às vezes vai dando certo, como o Clint falou, 90% das vezes não vai ser exercido, então vai dando certo, vai embolsando dinheiro, só que aí é numa porrada só, que é exercido, não tem dinheiro, aí tem que usar a margem da corretora, e aí acaba se ferrando, né? Exato, e aí o que acontece é porque, por exemplo, imagina que eu tivesse 20 mil reais e eu quisesse comprar mil ações de Petrobras, né? Petrobras está 20 reais, 1000 ações, 20 mil. Aí eu vou e vendo 1000 puts de Petrobras, porque eu estou assumindo o compromisso de comprar aquelas ações se o preço cair até o strike em que eu estou vendendo, né? Beleza? Aí no primeiro mês dá certo, eu embolso, sei lá, vamos dizer que eu tenha recebido R$1 por opção, vendi 1000, recebi R$1.000. Aí R$1.000 de caixa. Aí no segundo mês eu faço de novo mais 1000. Aí o cara pensa, o ganancioso, né? O cara que acha que é esperto. O mal do esperto é que ele acha que só ele é esperto. Aí o cara fala, pô, tô recebendo R$1.000 todo mês aqui, esse negócio é bom, funciona. Aquele tal de Fernando falou, é verdade. Porra, esse mês, cara, tô a fim de fazer uma viagem com a minha mulher, vou vender 10 mil aqui. Em vez de vender 1000, eu vou vender 10 mil, porque aí eu vou embolsar R$10.000.
Aí é nesse mês que a Petrobras vai cair, você vai ser obrigado a exercer, e aí se você não tiver 10 mil vezes o valor de Petrobras que você se comprometeu a comprar, você vai se ferrar, entendeu? Aí a corretora vai vender teus títulos públicos, vai vender tuas ações, vai te liquidar. E nesse exemplo aí, você tinha falado 20, a Petrobras custando R$ 20, aí daria R$ 200 mil, né? Caraca, exatamente. Aí já era. Aí pode quebrar qualquer um, né? Se o cara não tiver essa grana. Aí o cara sai falando que opções é cassino, que o mercado é injusto, que, porra, tem assimetria de informação, mas na verdade ele que fez merda, não mediu o que estava fazendo, foi ganancioso, não estudou, não fez conta, entendeu? Não é culpa do mercado. A culpa é sempre nossa, cara. Eu sempre falo isso. Para de terceirizar a culpa, falar que a culpa é do analista, a culpa é de não sei o quê. Quem aperta o botão é a gente. A culpa é sempre nossa. Quando dá certo e quando dá errado também. Com certeza. O pessoal tem mania de terceirizar a culpa mesmo. E uma coisa que você falou aí, que faz todo sentido, né? A galera costuma achar que ela é mais esperta que o mercado. E é o que eu sempre falo, né? Eu fico chamando o pessoal de pobre mortal, é justamente para trazer sempre essa lembrança, né? É para ter alguém ali, o cara vai abrir no Instagram e vai ver eu chamando ele de pobre mortal. Vai chamar lá no meu canal e vai ver eu chamando ele de pobre mortal. É para ele entender realmente que não existe essa assimetria de informação, né? Igual você falou que tem gente que acha que existe. Não é que existe. Mas a partir do momento que você entende que não existe, né? Mas que você consegue aproveitar ali das informações e aproveitar da galera que está se achando espertona, né? Você consegue lucrar sim no curto prazo, mas você precisa estar sempre presente para isso, né? Que você não é o fodão, você não é o cara que vai saber mais que todo mundo, que vai ganhar mais dinheiro que todo mundo. Tem que ser humilde ali perante o mercado, né? Tem que lembrar que no mercado tem milhões de pessoas e os investidores institucionais aí com milhões, com bilhões de reais, né? Todo mundo ali dentro do mercado. E, pô, por que será que você que começou a investir tem 2 meses, vai ser mais esperto que todos esses caras, né? Porque só você consegue ganhar dinheiro e eles não, né? E aí, numa dessas que você acaba tomando um tombo. Clint, você tinha falado outra estratégia também que o Buffett usou? Quando ele comprou esses outros 5% do Goldman Sachs, né? Porque quando o Goldman Sachs pediu um empréstimo para ele não chegou e emprestou dinheiro. O Buffett deve ter falado, pô, não sou banco, banco são vocês. Eu não vou te emprestar dinheiro. Você vai me vender um pedaço do teu banco por esse dinheiro que você está precisando. Então ele comprou 5% e deu esse dinheiro que os caras estavam pedindo. Foi um baita dinheiro na época. Eu não lembro o valor exato, mas eu lembro que era bastante dinheiro. Então ele comprou 5% do Goldman Sachs. E aí ele botou no contrato que ele queria ter direito a comprar mais 5% dali a 3 anos, pelo mesmo valor. E os caras estavam desesperados, os caras do banco, estavam tudo quebrando lá em 2008, né? Os caras falaram, não, beleza, tá, bota aí o que esse velho quer, porque a gente tá fudido aqui. E aí o que aconteceu foi que logo no ano seguinte, né, o mercado todo já tinha recuperado quase tudo, e aí mais 2 anos depois ele exerceu aquele direito. O que ele fez, na verdade, foi comprar uma call. Ele comprou uma opção de comprar um pedaço do Goldman Sachs, entendeu? Só que ele fez isso na Bacia das Almas. Ele é um cara, como eu falei, um mestre na precificação de seguros, né? E mandou bem demais, né? Com certeza. Entendi. E aí, o negócio que eu tô dando essa pergunta aí do Vitor, já vou responder, tá, Vitor? Eu ia falar disso. O que eu ia falar é que tem o curso mais vendido da Infomoney chama Grande Tacada. Então, uma coisa que eu queria deixar aqui é que as pessoas gostam de ser enganadas, sabe? Porque só isso explica esse seu curso mais vendido da Infomoney. Porque, igual eu falei aqui no começo da live, para quem não ouviu, 90% das opções não dão exercício. Então, os caras ficam buscando dar uma grande tacada, né? Os caras acham, primeiro erro, né? Eles acham que só se ganha dinheiro comprando opções. Assim como as pessoas acham que só se ganha dinheiro comprando ações, esquecem todas as outras formas de ganhar dinheiro com ações, o cara acha também que com opções ele só vai ganhar dinheiro comprando. E comprar opções só é o jeito mais fácil de você perder dinheiro. E isso o cara do A Grande Tacada não vai te contar, entendeu? Ele vai te ensinar 2 ou 3 estratégias para você comprar opções e você vai ter que ficar sempre apostando. Você ficar comprando opção assim é igual jogar na loteria, Rufino. Quantas pessoas você conhece que já ganharam na loteria? Nenhuma. Pois é difícil pra caramba. E com opções é a mesma coisa, entendeu? Então, tomem cuidado com esse tipo de propaganda, assim, de tipo lucros mirabolantes, 1000% em opções, a grande tacada. Porque o que corre grande risco de acontecer, que acontece na maioria dos casos,
é o cara ficar, pega o patrimônio dele, divide em 10 tiros, que eles chamam, o cara dá os 10 tiros e dá 10 tiros na água. Porque, igual eu falei, 90% não dá exercício. Então, o cara ia precisar de pelo menos 100 tiros para acertar 10, matematicamente falando. Então, assim, o caminho importa no mundo dos investimentos, né? Se você bate no zero, acabou, game over, ferrou, não tem mais, não tem volta, entendeu? Então, é muito importante você pensar primeiro em blindar o seu patrimônio, preservar o seu capital, para depois você pensar em estratégias mais especulativas, com potencial de retorno maior. Só que, obviamente, quanto maior o potencial de retorno, menor é a chance de sucesso. É a matemática básica do mercado financeiro, né? Perfeito, eu acho que você tocou num ponto aí também, se bater no zero já era. Tem muita cara aí no mercado que fica mostrando pro pessoal só a parte que acerta, né? E aí mostra as operações com opções ali, com derivativos que tá acertando. E os ganhos, muitas vezes, são realmente mirabolantes, né? Então, eu lembro direitinho, cara, quando veio o Corona, né? Que aquele monte de circuit break acontecendo durante a semana ali e tudo mais, coisas que o pessoal nunca tinha visto, né? Começou a aparecer um monte de gente, olha aqui, minha opção e tal, valorizou 20.000% e tudo mais, e aí começou a vender curso mostrando esse resultado, né? Sendo que, cara, aconteceu isso, mas também é tão difícil de acontecer isso quanto foi o Corona, né? Esse monte de circuit break, assim, é um evento que acontece uma vez a cada século, né? E aí o cara mostra aquele resultado ali e faz as pessoas acreditarem que aquilo ali vai ser normal, que aquilo ali vai acontecer sempre, né? Ele nunca vai mostrar o tanto que ele perdeu, né, antes de conseguir acertar alguma dessas, né? E nunca mostra também, perceba que esses caras normalmente nunca mostram o patrimônio total e a rentabilidade total mesmo da carteira por 20, 30, 40 anos, né? Ele mostra ali um período de 1 ano, 2 anos, que talvez ele está indo bem, que ele está acertando, né? Mas é só uma grande queda que ele vai lá e perde, por exemplo, sei lá, 80% da carteira, né? E aí, para recuperar esse 80% perdido, porra, ele vai ter que se valorizar aí, sei lá, 800%, se eu não me engano, né? Então, é algo assim que o pessoal realmente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo vendido aí no mercado, né? E buscar quem são os caras que realmente produzem um conteúdo bom, quem são os caras que realmente produzem um conteúdo real, né? Do mundo real para vocês. Toma cuidado com essas ofertas mirabolantes aí que existem no mercado financeiro, né? E foquem realmente naqueles que querem te ajudar. Cara, muito legal isso que você falou também, porque o que acontece, né? Até a pergunta do Vitor aí. Vamos lá, lê a pergunta aí. Fernando, como funciona esse negócio das opções valorizarem nos circuit breakers? Ah, a curva das opções não acompanha a curva da Ibovespa? Vai. Não. Responde essa aí. Não necessariamente, tá? Então, essa estratégia que o Rufino está citando e essa que o Vitor está perguntando, as opções que acompanham o IBOV são as opções de BOVA, né? BOVA, para quem não conhece, BOVA11 é o ETF do IBOV, né? Ele replica a carteira do IBOV. E é um papel negociado em bolsa, é um ETF. Tá? Então, existem opções em cima desse ETF, né? Toda opção tem um ativo objeto a qual ela é atrelada, beleza? Então, existe uma opção do BOVA, que é o índice do IBOV. Então, tem uma transitividade aí. Então, as opções de venda do IBOV, que dão o direito do comprador vender o BOVA por um preço, essas sim se valorizam quando o BOVA e o IBOV caem, entende? Então, foi aí até a estratégia que o Rufino citou, que nos circuit breakers, o IBOV tá, saiu de 116 para 62 mil em 3 semanas. Então, ele caiu em dólar 58%. Né? Em real, caiu quase 50%. 46, então, assim, eu acho. Exato. É um evento raro, é um evento muito raro. E os caras que vendem esse tipo de coisa, eles criticam as estratégias mais simples para poder vender as mais complexas, porque é mais fácil, vamos dizer assim. Então, por exemplo, tem uma estratégia muito simples de renda recorrente com opções que chama venda coberta. Talvez alguns aqui já até tenham ouvido falar. É você comprar o ativo e vender uma call acima e embolsar esse prêmio. E aí, se o ativo sobe até o ponto dessa call, você fica com essa valorização do ativo mais o prêmio da call. Se ele sobe mais que isso, você é obrigado a vender o ativo naquele ponto, você só recebe o prêmio da call. E se ele cai, você tem o prejuízo ali, mas você já teria também se você não tivesse vendido a call e você ainda recebeu pelo menos um dinheirinho ali da call. A venda coberta supera
você ficar comprando seguro por muito. Um backtest de 30 anos, o portfólio do cara que fica fazendo venda coberta performa muito melhor do que o portfólio do cara que fica comprando seguro. E isso aqui no Brasil é ainda mais verdade, porque aqui no Brasil o seguro é muito caro. Porque as puts são caras, porque a volatilidade aqui é muito alta, né? Os papéis aqui do Brasil variam muito. Você vê aí, por exemplo, o IRB, pô, subiu, caiu pra caceta e agora subiu 6% num dia, 10% no outro, 9% hoje. Cara, bizarro isso. Isso não é normal, entendeu? Os papéis ficam variando assim, nessa amplitude. Então, os caras ficam, tipo, vendendo, criando dificuldade para te vender facilidade, sabe? Esse tipo de coisa acontece até com certa frequência, Rufino, do jeito que eu enxergo, tá? Aqui no Brasil, cada mês que passa é um negócio diferente, né? A gente já teve Mariana, Brumadinho, greve de caminhoneiros, prisão do Lula, prisão do Temer, prisão do André Esteves, aí agora teve Corona. Então, assim, toda hora tem uma crise diferente. Só que é muito difícil o cara estar posicionado no papel certo, na hora certa. O cara tá com a put de Petrobras quando a greve dos caminhoneiros aconteceu. O cara tem a put de Vale quando rompeu o Mariano. O cara tem a put do Bova quando deu o coronavírus. Porra, é difícil pra cacete. Ou você faz todo mês, e aí é o que eu falei, que custa muito caro, por mais que tenha o evento, no longo prazo você vai sair no prejuízo, entendeu? Se você fizer a conta, não consegue. Então esse tipo de coisa os caras não falam, e aí você foi muito certeiro na tua afirmativa. Boa. Você tá fazendo uma sequência de lives aí ou essa aqui é a primeira? Essa é a primeira. Amanhã eu vou conversar com o Brunão, Bruno Sander e com o professor Su, mestre dos derivativos. Na segunda-feira eu vou conversar com o Marcelo Paes, um dos caras que está por trás lá do Op Lab, sócio do Roxo, muito fera. E o Vlad está me devendo um horário, o Fábio Figueiredo. Mas vai ter uma galera boa passando por aqui nos próximos dias. Top, hein? Só brabo. Boa. Quem mais está falando aqui? Eu tava prestando atenção no que a gente estava conversando e não vi. Ô, Geraldinho aí, abraço, Geraldinho. Eu achei que o Júlio tinha uma dúvida real, o cara tá só zoando, porra. Valeu, Fran. O Geraldinho tá falando da Bridgewater lá, a empresa do Ray Dalio. Cara, esses caras são uns monstros de precificação de opções, né? Falando, vocês são top. Valeu, galera. Valeu. Mas aí, ó, para ajudar essa galera que tá querendo aprender, né? Tem até, tá no grupo aí, tá no link da minha bio, no perfil lá, tem um link para um grupo, né? Que a gente tá fazendo a lista de espera já para abrir a próxima turma do treinamento do Muito Além do Básico, né? Que é um treinamento onde eu pego o cara, literalmente, que não sabe nada de opções, eleva até o nível de operador, e aí, pô, mostro como operar com robô, mostro o que ele tem que monitorar, quais são as estratégias possíveis. Na verdade, eu tento dividir em 3 pilares, né? Porque o mais importante para mim é o cara enxergar as opções como uma ferramenta de renda. É uma fonte de renda para o cara, para ele ter renda recorrente, para ele poder investir, criar um patrimônio, e aí, se ele quiser pegar parte dessa renda e parte desse patrimônio e alocar em operações especulativas, para ele dar essas porradas aí de 1000% e os caralho, quando elas acontecerem, beleza. Mas o foco do cara não pode ser pegar as porradas. O foco do cara tem que ser renda. Esse que é o segredo do enriquecimento, né? Você vai ter as porradas eventualmente para te mudar de patamar, mas o que você precisa ter é renda. Sem renda, Rufino, você sabe melhor do que ninguém. Sem renda, a gente não faz nada, cara. Não dá. Eu nunca falei para ninguém largar o emprego para investir na bolsa, por exemplo. Tenho certeza que você não fala isso também. Porque o cara tem que ter renda. A bolsa é só um mecanismo para o cara acumular patrimônio, acumular capital. Rentabilizar melhor o patrimônio dele, o capital dele. Agora, o lugar da renda é no trabalho, na renda ativa, em alguma outra coisa. Empreendendo, trabalhando, agregando valor para alguém. Não adianta o cara achar que vai fazer milagre na bolsa, entendeu? Com quanto do patrimônio assim que está investido que você recomenda colocar em derivativos, em operações com derivativos? Nas operações de renda, o cara depende do tamanho da carteira dele que está alocado nas ações que tem liquidez nas opções, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda está amadurecendo nesse aspecto. Verdade. Então só algumas ações de fato têm liquidez, as blue chips principalmente, né? Petro, Vale, Banco, Ambev, as principais ações do índice. Se o cara tem uma carteira só de small caps, por exemplo, ele vai ter dificuldade de fazer as estratégias de renda porque não tem liquidez. Agora, se ele tem uma carteira de blue chips, vamos dizer assim, uma carteira onde tem liquidez, você pode fazer a carteira toda se ele quiser. Agora,
A parte especulativa é que eu sempre bato muito nessa tecla. Você só vai fazer com parte do capital que você vai conseguir através da geração de renda. Entendeu? Você vai pegar, vai aprender a gerar renda primeiro, e aí se você quer usar essa renda que você gerou para especular ou para financiar o teu seguro, esse é o melhor jeito de você comprar a caceta da put. Tu gera renda e usa essa renda ou parte dela para financiar o teu seguro. Você não vai ficar tirando do teu bolso todo mês. Senão, vai comer a tua rentabilidade toda ao longo do ano. Entendeu? Então, aí se o cara quiser fazer com a carteira inteira, se for uma carteira inteira de blue chips, não tem problema, desde que ele saiba o risco, né? O risco eventual de ter que vender uma ação que ele tá, se ele estiver, por exemplo, fazendo venda coberta. Se a ação subir muito, passar do strike em que ele vendeu, ele vai ter que vender. Se ele está confortável com esse tipo de coisa, porra, é maravilhoso, entendeu? E você você faz algum tipo de operação descoberta também ou não? Assim, não. Quando eu vendo put, eu vendo quase todo mês, sempre tá o dinheiro lá na conta, ou pelo menos o dinheiro tá em algum título que eu posso vender rápido para fazer a compra da ação. Né? Venda de call descoberto nunca faço e não recomendo para ninguém, porque o risco realmente é ilimitado. E é o que eu sempre falo, cara. Esse tipo de operação vai dar certo. Uma vez, duas, três. Na hora que você enfiar a mão, alavancar, é a hora que vai dar merda. É a hora que você quebra. Então, não recomendo pra ninguém. Show de bola. Ó, tem umas perguntas aí, ó. Chegaram algumas perguntas. Podem mandar aí também, tá, galera? O tema aqui hoje, principalmente, é sobre opções, que o Gling é o brabo. Ó, tem uma aí, ó. Pra que serve comprar uma put? Quanto é e quando eu ganho? Responde essa aí pra nós, pro Lino. Então, o cara que compra uma put... É Lino o nome dele? Isso. Lino, é o seguinte, o cara que compra uma put, ele está comprando o direito de vender uma ação por um preço pré-estabelecido na data de vencimento daquele contrato, daquela opção. Então, eu só vou comprar uma put quando eu estou com medo daquele ativo cair. E eu quero me resguardar, quero ter o direito de vender ele por um preço X. Então, por exemplo, imagina que você é dono de Petrobras, deve estar lá nos seus R$ 20 hoje, eu não vi quanto fechou. Você está com medo que ela caia mais do que abaixo do 18. Você pode vender uma put de Petrobras. Perdão, você pode comprar uma put de Petrobras no 18. Porque se ela cair abaixo de 18, você vai ter o direito de vender ela por 18. Você não vai perder nada, você vai perder só 2, né? 20 menos 18. Menos que isso você não perde. Se Petrobras for para R$ 1, você só vai ter o direito de vender ela por 18. Para vender por 18, o negócio está custando R$ 1, entendeu? Então, você se protege ali, tá? E aí, Boa. obviamente, quando que você ganha dinheiro, se você já tem o ativo, você se protege só, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que vender comprar numa quantidade maior, beleza? Que aí você pode fazer uma especulaçãozinha aí, nesse exemplo que eu dei, você vai poder vender por 18, algo que está valendo R$ 1, então você vai estar ganhando 17 aí. Boa. E o Vitor perguntou aí, ó, seria interessante eu adquirir puts das ações que tenho na minha carteira, então, para ela ficar protegida? Essa é uma forma de fazer. Não é a melhor forma, tá, Vitor? Porque o que acontece? Quando você compra a put, né? Você tá gastando dinheiro. Você desembolsa dinheiro, né? E existem uma série de coisas que estão no preço de uma opção, né? Uma delas é o tempo, né? Quanto tempo falta ainda para aquela opção dar exercício. Você acaba que tem a volatilidade, que é uma coisa intrínseca do mundo de opções, só existe nas opções isso. Então, o cara que compra opções, né? É outro defeito aí da estratégia da tacada, que ele só ensina a comprar. O cara que compra, ele está pagando tempo, ele paga para esperar alguma coisa acontecer, né? Se você comprar uma put, você está pagando para esperar aquele ativo cair, porque só se ele cair que você vai ganhar dinheiro, certo? Então você paga por isso. E você paga a volatilidade também. Quem compra uma opção, a gente fala que é comprado em vega, que é volatilidade. O cara depende de um aumento da volatilidade para ele ganhar dinheiro. Então, você está pagando duas gregas, aí, duas forças muito fortes, que é tempo e volatilidade. Então, o melhor jeito de você se proteger seria você comprar uma put só, né, que é a put do Bovio. E aí tem uma série de formas de fazer, que eu não vou entrar no detalhe aqui nessa live, porque senão vai ficar meio pesado. Mas, assim, comprar as puts das ações individuais na sua carteira é a pior forma de fazer, a forma que você vai pagar mais caro no seguro, tá? É sim uma forma de segurar, mas é a pior. Boa, boa, boa. Galera, quem quiser aprender aí, ó, aponta aí para onde você tem que clicar, ó, Fernando. Mostra aí pro nome assim, ó. Senão o pessoal não sabe. É ali, galera, é a bio, tá? Chamada bio do Instagram. Você clica ali
entra no grupo VIP dele que vocês vão aprender. Porque teve alguém que perguntou aí. Inclusive eu coloquei lá, para quem entrar, né? Quando acabar a live aqui eu vou mandar outra vez, mas para quem entrar eu vou disponibilizar o e-book que eu escrevi, cara. Eu passei mais de 1 ano escrevendo esse e-book. Então, assim, valorizem esse e-book, porque deu trabalho. Que é tudo que eu queria que tivesse me ensinado. Tô dando de graça para quem estiver no grupo. Tudo que eu queria que tivessem me ensinado 5 anos atrás, quando eu comecei, sabe? Eu tentei compilar ali toda a parte da teoria e tudo mais, porque é uma coisa que são vários conceitos que só existem nas opções, né? Essa questão de passagem do tempo, volatilidade, um contrato, então tem vencimento. São coisas que não existem no mercado à vista, né? Nas ações, nos fundos imobiliários. Então, é importante que a pessoa tenha esse conhecimento de base, porque senão vai fazer cagada, não tem jeito. Então, quem entrar lá no grupo, o link está na minha bio, tá? Tem que ir no meu perfil, aí vai ter o link lá na minha bio. Entra lá no grupo. Boa. O livro já vai estar lá hoje de noite, assim que acabar a live aqui, vou colocar lá outra vez para quem entrar. E também, falando aqui para quem está na live, né? Vou botar uma aula lá, uma aula específica do curso só sobre a terceira dimensão do mercado, que é a volatilidade. Então, tipo, a gente vai dissecar essa dimensão nessa aula. Então, é uma aula específica do módulo teórico lá do curso. Vou colocar lá para a galera ter um gostinho e ver em que nível que a gente está entrando nesse curso, porque é bem legal. Massa, massa. Deixa eu te perguntar, para entrar nesse curso aí, qual que é o conhecimento prévio que a pessoa precisa ter? Tem que Nenhum. gostar de aprender. Mas você trata até da parte básica de investimentos também? Cara, você está antecipando um módulo bônus que a gente vai dar aqui. Ai, caralho! Não, mas acabei de fechar, na verdade, se o Pedrão tiver ainda um salve para ele, mas ele vai fazer um módulo bônus lá só sobre análise fundamentalista. Então, até se o cara não entende nada de como escolher uma ação, ele vai conseguir pegar isso daí, beber da fonte, né? Porque é um dos caras mais referência, assim, que eu conheço nesse assunto, né? De análise, stock picking e tudo mais. E aí, assim, desde o início, eu tento dar o conhecimento de base, né? Fundamentar o cara. Eu mostro lá no Home Broker o que é cada coisa quando ele está tratando sobre opções e tudo mais. Então, assim, o aluno perfeito, vamos dizer assim, é o cara que já tem uma carteira longa de ações, né? Que ele já sabe mais ou menos como funciona, comprar uma ação, vender uma ação, sabe o que é uma ação. Não entro nesse nível de detalhe tão iniciante, vamos dizer assim, no mercado de ações. Agora, se o cara já tem uma noção boa do que é uma ação, o que é um home broker e tudo mais, vai deitar o cabelo. Boa, show de bola. Ó, investidor maratonista fez uma pergunta interessante aí. Eu acho que é o contrário, tá? Mas vamos lá, deixa o Fernando falar. Ó. Você acha válido fazer venda de put coberta de um papel que você está disposto em ficar com ele? Vende put de Itaúsa. E aí depois ele fez outra pergunta, mas o que é? Exatamente. Essa vender a put é aquela estratégia do Buffett com a Coca-Cola. Você pensa numa ação que você quer comprar e você vende essa ação. Mas ele já tem, por isso que eu falei que é o contrário. Ele já tem a ação e ele quer ficar com ela. Isso, se ele quiser aumentar a posição, é vender a put. Aí ele sim. vai ter a obrigação de comprar mais, e ele vai receber por isso. Ele vai receber para ter essa obrigação. Uhum. Então, beleza. Se você não tem a ação e quer comprar, vender a put é uma forma de você comprar com desconto. Se você já tem a ação e quer aumentar, vender a put também é uma forma. E é isso. Se você quer vender uma ação, por exemplo, eu tenho Ambev e eu não aguento mais Ambev porque esse ativo não sobe. Em vez de você simplesmente pegar e vender Ambev, você podia vender uma call de Ambev, na mesma quantidade que você tem na tua carteira. Você vai receber para ter a obrigação de vender a Ambev se ela subir mais um pouquinho. Olha aí. E se ela não subir, Fernando, você ganha o dinheiro. Você fica com dinheiro para você. Boa. É só lembrar aí, né, que no caso, se você for exercido, você vai ter que, no caso aí que o investidor maratonista perguntou, você vai ter que comprar mais, né? Sim. Então, assim, ó, tem que ter a grana ali, né? Por isso que é a venda de put coberta, beleza? Tá. E aí, ele mesmo perguntou, essa venda é mais vantagem ITM, ATM ou ATM? Explica aí pro pessoal o que é esse negócio de ITM, ATM, OTM. Isso aí é o seguinte, existe uma coisa que chama... Eu vou só trocar de lugar aqui para pegar uma tomada, mas eu vou falando enquanto isso. Existe uma coisa que chama spot. Spot é o preço do ativo no mercado à vista, tá bom? Então, spot de Petrobras é, sei lá, R$20. É quanto está custando agora, lá no mercado à vista, tá?
E existe o strike, que é o preço de exercício da opção que você está negociando, comprando ou vendendo. Beleza? Tá me ouvindo ainda? Eu conectei o cabo aqui, não sei se para de fazer som. Sim. Então, beleza. Esses conceitos de ATM, ITM e OTM, deixa eu pegar o tripé aqui, porque eu não vou ficar segurando esse telefone. Preguiça do caralho. Esses conceitos nada mais são do que uma relação entre a distância entre o spot e o strike. Ou seja, o quão longe o preço da ação agora no mercado à vista está do teu strike, da tua opção. Então, o que pode acontecer? O preço no mercado à vista, né, pode estar ou acima do teu strike, ou igual ao strike, ou abaixo do strike. Então, imagina uma call, né? Uma call de Petrobras. Petrobras está R$20, vamos supor. Se você tem o direito, né, a call, se você tem o direito de comprar a Petrobras por 19, você está no lucro, certo? Você tem o direito de pagar 19 num troço que está custando 20. Então, só aí você já tem R$1 de lucro, vamos dizer. Então, essa aqui é a call ITM, ou dentro do dinheiro, que a gente chama. Se você tem o direito de comprar a Petrobras por 20 e ela está custando 20, essa daqui é a call ATM, que a gente chama, ou no dinheiro. É quando é quase igual o strike do spot. 1 centavo de diferença ou igual. E se você tem o direito de comprar a Petrobras por 23 e ela está 20, essa aqui é a call que a gente chama fora do dinheiro. Por quê? Porque se o exercício fosse hoje, ia fazer sentido eu comprar por 23 um negócio que vale 20? Tipo, eu só ia exercer se eu fosse mongol, né? Porque, tipo, não faz sentido. É melhor eu ir no mercado à vista e pagar 20. Não vou pagar 23. Então, essa opção aqui é a fora do dinheiro. Então, a fora do dinheiro é sempre a que custa mais baratinho, porque ela tem menos chance de dar exercício. Né? Entendi. Não, continua aí, pô. Tô ouvindo aqui. Tô rindo do filtro aí. Então, a fora do dinheiro é a que tem menos valor, né? O prêmio dela vai ser sempre mais baratinho, porque tem menos chance dela dar exercício. A que é no dinheiro é a melhor de você fazer essas estratégias aí, o investidor maratonista. Beleza. Aí, ó. Ah lá. O investidor maratonista falou que não tem Itaúsa e está disposto a ficar com ela no caso. Boa, boa, boa. Entendi. Tá, vende uma put, pô. Recebe um dinheirinho aí pra ter a obrigação de comprar Itaúsa. Ó, tem uma pergunta aí. Na corretora, call e put seria a compra ou venda de start e stop? E vai, sai dessa aí, Fernando. Não tem nada a ver, não. Na corretora, né, existe a boleta de compra e a boleta de venda. São coisas diferentes de comprar e vender opções de compra e de venda. Tá? As opções, elas têm um ticker, né, aquele código específico, certo? Então, quando você quer achar a Petrobras, você escreve lá no teu home broker PETR4, certo? Quando você quer achar uma opção de Petrobras, você, além de digitar PETR, você precisa digitar o código daquela opção, e aí existe um calendário, cada mês é uma letra. Então, mês de janeiro, a call, letra A. Mês de fevereiro, a call, letra B. E vai assim até o mês de dezembro, que é L, eu sempre confundo. E aí as puts vão na letra seguinte. Então, PETR é M, é a put de janeiro, até a X, que é a put de dezembro. Então, isso daí está no livro lá, no link do meu perfil. Tem lá explicando o calendário de opções, como é composto o ticker. Então, pega lá que tu vai entender isso daí, pô, assim. Show de bola! Ó, o Júlio perguntou aí também, para essa parte de especulação, qual o valor inicial que a pessoa precisa ter? Tem algum valor mínimo para conseguir utilizar bem as estratégias que você ensina aí, Fernando? Então, eu sempre falo pro pessoal o seguinte, para você rodar as estratégias de renda, o ideal é ter entre 3 e 5 mil pelo menos, porque aí você já consegue comprar um lote de Petrobras, Vale, eventualmente, né? Vale seria 6 mil hoje. Mas você já consegue comprar um lote. Então, você consegue gerar as estratégias de venda, né? De renda, e aí usar esse dinheiro nas estratégias especulativas. Então, não adianta você chegar para mim e falar, mas eu só tenho R$100. Eu vou falar, cara, com R$100 não dá para fazer muita coisa, porque o máximo que você vai fazer é comprar uma call OTM a seco, e é igual a grande tacada. Você vai, em 2 meses, os seus R$100 vai ter virado zero, você vai falar que... Fala, meu querido. E aí, doutor, como é que tá essa jurelia aí? Bom demais, né? Tava jogando um futebol ali agora, bem tranquilo. Aí veio o Vem cá Azião aqui fazer essa live. Fera. Vem cá, vocês ficam aí até quando?
aproveitar enquanto a galera tá entrando aí. Vocês ficam aí. Cara, a gente vai ficar aqui, na verdade, eu e minha equipe, a gente vai ficar só até segunda-feira, mas o pessoal, o Nasser aí, a galera aqui da casa, vão ficar até fevereiro. Pois Estão morando aqui agora. Depois. Falei, pô, quando você volta? Ele, não, agora a gente fechou aqui até fevereiro. Eu falei, caralho, mano, vai mudar pra lá. Até fevereiro, a vida tá tranquila. Ainda ganha. Deus a Deus. Olha lá, ó, Yuri, ó. Yuri, saber jogar nós não sabe não, mas a gente tenta. Ele já te convenceu a jogar beach tênis também, não? Pois é, ainda não. Ainda não joguei, não. Pô, quando você vier aqui no Rio, eu vou te levar pra gente bater uma bolinha de beach tênis. Se tu não jogar aí, tu vai jogar aqui. Fechou. E aí? Molecada entrando em peso aí, hein? Oi? Molecada tá entrando em peso aí, ó. Tá Boa entrando, noite, tá entrando. Bora, galera. Tem um tempão que eu não faço live, tô animado. Tem mais de 2 semanas que eu não faço nenhuma livezinha. Aproveitar que a galera tá entrando aí, já antecipar. Tem um tempo, faz algumas semanas, o Rufino mandou uma mensagem para mim assim, falou, pô, Clean, você não topa fazer um módulo só de opções para colocar lá no meu investidor? Aí fiquei mega feliz com aquele convite, cara, porque quanto mais gente falando desse tipo de coisa, né, para quem não me conhece, já vou fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Fernando Clean, né, tenho 30 anos, sou formado em computação, ciência da computação pela Federal do Rio de Janeiro aqui, a UFRJ. E desde 2016 eu estudo esse mercado, né, de opções, derivativos e tudo mais. Só que é um mercado muito de nicho, né, Rufino? Tipo, investimento já é um baita nicho, né? A gente tem 220 milhões de habitantes no Brasil. Desses 220 milhões, só 3 milhões estão na B3. Desses 3 milhões, quantos que falam e investem em derivativos, né? Então, tipo, é o nicho do nicho. Então, quando você me fez esse convite, eu fiquei mega feliz, porque você é um cara que tem muita potência, né? Tem muita gente que te acompanha, que leva em consideração e leva a sério as coisas que você fala. Então, eu falei, pô, tem um cara igual a ele, ajudando a disseminar isso, vai ser muito legal. Então, eu fiz uma parada, acho que tentei deixar o mais contextualizado possível, porque investimento é difícil, né? Investimento em opções, então, é mais difícil ainda. Então, desde já, cara, queria te agradecer pelo convite. Não, tamo junto, irmão. Eu que agradeço, porque o bônus ficou muito massa, o pessoal que assistiu lá elogiou muito, né? E é aquele negócio, você falou, tocou num ponto muito forte aí, né? Pô, menos de 3 milhões de habitantes ainda investem na Bolsa, isso é pouco mais de 1% da população, sendo que isso, assim, 2 milhões começaram agora, né? Começaram tem menos de 2 anos, então realmente a galera, no geral, é iniciante. Né? Então esse é um tema que é um pouco mais complexo, né? O mercado de derivativos aí. E eu, pessoalmente, eu não fico estudando muito sobre isso, né? Eu foco ali no buy and hold, né? E às vezes, eu não estudo isso e direciono também os meus ensinamentos para os investimentos em si, né? Mas a galera sempre pedindo e querendo aprender e tudo mais, eu falei, não, cara, vou te chamar então uma autoridade no assunto aí, vou chamar o Clean para entrar no nosso curso, né? Fazendo essa parte de opções e deu no que deu, a galera curtiu bastante, né? E agora é muito bom ter você aí passando esse conteúdo para o pessoal, né? Que como você mesmo falou, não é um conteúdo muito simples e não tem tantas pessoas assim falando sobre esse conteúdo no mercado, né? Então, quando você decidiu ali focar nesse conteúdo, eu acho que você mandou muito bem, né? Que com certeza você vai estar se tornando já uma das maiores autoridades no assunto aí aqui no Brasil. Pô, cara, obrigado. Eu via o Pedrão entrando aí, o pessoal da Investidor SA, isso é um negócio que eu admiro muito em você, sem querer ficar aqui puxando sardinha para um para o outro aqui, mas a questão de focar, né? Você é um cara que foca no teu círculo de competência ali. Você sabe que você é muito bom nos seus empreendimentos, tem a Falcon agora que está aí decolando, né? Com perdão do trocadilho infame, Sim. mas... sabe o que é bom e foca no que é bom, no que dá certo. O simples funciona, né? E é assim no mercado como um todo também, no mercado financeiro como um todo. Mas foi legal você falar do buy and hold, porque até eu anotei aqui um monte de coisa que eu queria falar se eu tivesse a chance, e essa é uma delas, porque o maior buy and holder de todos, né, que as pessoas consideram, é o Buffett, né? O Warren Buffett. Sim. E ele é um cara que usa derivativos pra caramba. Tem uma frase mega famosa do Buffett, né? Que ele fala que derivativos são uma ferramenta de destruição em massa. Só que o pessoal pegou uma frase fora de contexto, não pegaram como ele falou isso e quando ele falou isso,
e usam isso como se ele odiasse derivativos. Só que os caras esquecem que o Buffett é dono de várias seguradoras, né? O portfólio da Berkshire tem um monte de seguradora e resseguradora. E essas empresas nada mais são do que vendedores de opções. Então, ele é um cara que usa isso e é um grande mestre na precificação desses ativos. E as pessoas ficam achando que é uma coisa que a gente deve ficar longe e tudo mais, porque é muito perigoso. E citando Buffett como se fosse um anti-opções, sendo que é o contrário, é um cara que usa isso praticamente todo dia. Tem até uma história legal que, em 1993, ele faturou mais de 7 milhões e meio de dólares só vendendo opções da Coca-Cola, porque era uma ação que ele queria comprar, só que ele não queria assumir de cara. Então, ao invés de comprar Coca-Cola no mercado à vista, ele ficou vendendo put, que é uma estratégia bem legal que a gente acaba cobrindo também. Depois, se o pessoal escrever aí nos comentários, quero entender melhor, a gente pode até falar mais sobre isso. Tem uma outra história legal dele, que foi na crise agora de 2008, do subprime, né? O Goldman Sachs pediu dinheiro emprestado para o Buffett. E aí, ele emprestou o dinheiro e ele botou na cláusula lá, isso tem no livro dele, no Bola de Neve, se não me engano. Ele botou uma cláusula lá que ele tinha o direito de comprar mais 5% do banco pelo mesmo dinheiro que estava valendo ali naquela hora. E aí, 3 anos depois, né, o mercado todo se recuperou e ele exerceu aquele direito de comprar um pedação do Goldman Sachs pagando o preço do auge da crise, né? Isso também nada mais é do que uma opção de compra. Então, assim, acho que as pessoas, por não entenderem os conceitos, ficam achando que é um negócio muito, assim, de outro mundo, quando não é. Com certeza. Essa frase dele, né, que é uma ferramenta de destruição em massa, ela é verdadeira, né? Por quê? Porque é uma ferramenta muito poderosa. Então, você imagina que você tem uma bazuca na mão. Ela pode ser usada para fazer o mal ou ela pode ser usada para te proteger também, né? Então, eu acho que a questão é, realmente, o perigo das opções é você entrar nas opções sem entender bem sobre esse assunto, né? Tem uns caras no mercado aí que começaram a espalhar falando sobre derivativos, sobre opções, como sendo uma coisa muito simples e simplesmente falando, ó, vou comprar isso aqui, compra essa aqui, papapá. E aí a galera entra sem saber nada sobre esse assunto e aí sim acaba se ferrando, né? Então acho que a questão é, quer investir, quer utilizar as opções na sua estratégia, tudo bem, mas pega, faz um curso, estuda sobre isso, né? Não adianta você chegar todo cru, acabou de começar a investir e já quer comprar derivativos e tudo mais, porque escutou alguém falando, sendo que você ainda não estudou sobre esse assunto, né? E, assim, Kling, eu mesmo, não, como eu já falei, eu não fico estudando tanto sobre isso. Eu acho que seria massa, sim, seria interessante se você falasse um pouquinho aí. O que são essas estratégias aí que você falou? Você falou 2 estratégias que o Buffett já usou, né? O que seriam essas 2 estratégias aí e como que nós, né, conseguiríamos usar até mesmo numa estratégia de longo prazo, por exemplo, que é onde eu foco, por exemplo? Legal. Então, vou explicar só a dinâmica básica de opções de compra e de venda, né? As calls e as puts, para poder ficar mais claro o que eu vou falar na sequência, tá bom? Então, assim, opções, para quem chegou agora e não está entendendo nada que a gente está falando aqui na live, né? Opções são contratos de direitos e obrigações negociados em bolsa. Então, quem compra a opção tem sempre o direito de alguma coisa e quem vende a opção tem sempre a obrigação de alguma coisa. Para eu que estou comprando ter o direito de alguma coisa, tem que ter uma contraparte, por exemplo, o Rufino me vendendo, e essa contraparte precisa ter a obrigação. Porque se as duas só tivessem o direito, não ia casar, né? Não ia dar certo. Então, para eu ter o direito de alguma coisa, outra pessoa tem que ter a obrigação para poder casar a negociação. Então, as calls, por exemplo, são as opções de compra. Elas dão ao comprador da call o direito de comprar um ativo por um preço pré-estabelecido numa data de vencimento à frente. E as opções de venda, as puts, dão o direito ao comprador de vender um ativo numa data pré-estabelecida, que é o vencimento da opção, num preço pré-estabelecido, que é o que a gente chama de strike, né? Assim, dando um contexto bem geral aqui. Boa. E aí, o vendedor, né, o cara que vende a call, ele tem a obrigação de vender o ativo, tá? Ele é o contrário do cara que compra a call, né? E o cara que vende a put tem a obrigação de comprar o ativo. Então, o que o Buffett fez, né? O Buffett queria comprar a Coca-Cola. Só que, em vez dele ir no mercado à vista e comprar a ação da Coca-Cola, o que ele ficou fazendo? Ele ficou vendendo. Na verdade, ele vendeu 30 mil contratos de puts de Coca-Cola. E aí ele recebe quando ele faz isso, porque o cara que vende a opção, ele recebe em adiantado, né? E aí, assim, o que você falou anteriormente é muito verdade, o cara perde muito dinheiro em opção, porque
as pessoas são gananciosas, né? Elas saem fazendo as coisas sem medir ali, fazem isso no mercado à vista, fazem isso em fundo imobiliário, fazem isso em opções também. Só que opções dá mais margem, né? É um negócio que exige mais manejo. Então, se você não sabe o que está fazendo, você vai fazer merda e vai fazer merda grande, entendeu? Então, o que o Buffett fez? Ele vendeu vários contratos de puts de Coca-Cola, porque se o preço caísse, ele assumiria aquelas ações e aí era o que ele queria, ele já queria comprar, entendeu? Só que ele só ia comprar se caísse. Então, ele estava muito tranquilo. É o que a gente chama de venda coberta de put. Ele tinha o dinheiro na conta para comprar aquelas ações se ele fosse exercido, né? Se o preço caísse até o valor combinado ali do contrato. E foi o que aconteceu. As ações caíram um pouquinho, ele comprou uma parte, a outra parte do prêmio ele ficou, né? O prêmio é o valor que ele recebeu pela venda dos contratos. Então, essa é uma forma de você comprar ações com desconto. Porque o que acontece, né? Imagina que... Então, no caso, você fica ali, a pessoa fica ali vendendo put, e aí, na maior parte das vezes, né, no início, não vai sendo exercido, e aí vai embolsando dinheiro. Então, vai conseguindo embolsar mais dinheiro, e aí, quando é exercido, talvez ela consiga comprar até mais do que ela estava querendo, porque entrou mais dinheiro ali. Seria isso? Exatamente, é uma forma de gerar caixa, né? Porque, assim, 90% das opções não dão exercício. Então, 90% das vezes, o cara não vai ser exercido e ele vai embolsar esse caixa em 90% das vezes. Então, qual que é o segredo? Não é para o cara que está ouvindo essa live aqui sair amanhã vendendo put de tudo que ele quiser. Não, é para ele pegar de tudo que tem na bolsa, né? É para ele pensar quais ações que ele gostaria de ter, que eventualmente ele ainda não tem. Ou quais ações que ele já tem e eventualmente ele gostaria de melhorar o preço médio de aquisição dele. Entendeu? E aí, pensar se não vale a pena eventualmente vender put, porque se o papel cair, ele assume num valor abaixo. E se não cair, ele recebe aquele caixa e isso melhora também o preço médio de aquisição dele, né? Sim. E lembrando, como o Clint falou, é uma venda coberta, né? Então é você tendo dinheiro para realmente pagar se for exercido. Esse talvez seja um dos maiores erros da galera aí, né? Quando vende é descoberto ali e é exercido e não tem a grana para investir, né? E aí que o cara é uma das formas, né, do cara se ferrar, porque que só comprar ali, só pensando no dinheiro que ia entrar no curto prazo, e aí às vezes vai dando certo, como o Clint falou, 90% das vezes não vai ser exercido, então vai dando certo, vai embolsando dinheiro, só que aí é numa porrada só, que é exercido, não tem dinheiro, aí tem que usar a margem da corretora, e aí acaba se ferrando, né? Exato, e aí o que acontece é que, por exemplo, imagina que eu tivesse 20 mil reais e eu quisesse comprar mil ações de Petrobras, né? Petrobras está 20 reais, 1000 ações, 20 mil. Aí eu vou e vendo 1000 puts de Petrobras, porque eu estou assumindo o compromisso de comprar aquelas ações se o preço cair até o strike em que eu estou vendendo, né? Beleza? Aí no primeiro mês dá certo, eu embolso, sei lá, vamos dizer que eu tenha recebido R$1 por opção, vendi 1000, recebi R$1000. Aí R$1000 de caixa. Aí no segundo mês eu faço de novo mais 1000. Aí o cara pensa, o ganancioso, né? O cara que acha que é esperto. O mal do esperto é que ele acha que só ele é esperto. Aí o cara fala, pô, tô recebendo R$1000 todo mês aqui, esse negócio é bom, funciona. Aquele tal de Fernando falou, é verdade. Porra, esse mês, cara, tô a fim de fazer uma viagem com a minha mulher, eu vou vender 10 mil aqui. Em vez de vender 1000, eu vou vender 10 mil, porque aí eu vou embolsar R$10.000. Aí é nesse mês que a Petrobras vai cair, você vai ser obrigado a exercer, e aí se você não tiver 10 mil vezes o valor de Petrobras que você se comprometeu a comprar, você vai se ferrar, entendeu? Aí a corretora vai vender teus títulos públicos, vai vender tuas ações, vai te liquidar. E nesse exemplo aí, você tinha falado 20, a Petrobras custando R$20, aí daria R$200 mil, né? Caraca, exatamente. Aí já era. Aí pode quebrar qualquer um, né? Se o cara não tiver essa grana. Aí o cara sai falando que opções é cassino, que o mercado é injusto, que, porra, tem assimetria de informação, mas na verdade ele que fez merda, não mediu o que estava fazendo, foi ganancioso, não estudou, não fez conta, entendeu? Não é culpa do mercado. A culpa é sempre nossa, cara, eu sempre falo isso. Para de terceirizar a culpa, falar que é culpa do analista, culpa de não sei o quê. Quem aperta o botão é a gente. A culpa é sempre nossa. Quando dá certo, quando dá errado também. Com certeza. O pessoal tem mania de terceirizar a culpa mesmo. E uma coisa que você falou aí, que faz todo sentido, né? A galera costuma achar que ela é mais esperta que o mercado. E é o que eu sempre falo, né? Eu fico chamando o pessoal de pobre mortal, é justamente para trazer sempre essa lembrança.
né? É para ter alguém ali, o cara vai abrir no Instagram e vai ver eu falando, chamando ele de pobre mortal. Vai chamar lá no meu canal e vai ver eu chamando ele de pobre mortal. É para ele entender realmente que não existe essa assimetria de informação, né? Igual você falou que tem gente que acha que existe. Não, não é que existe. Mas a partir do momento que você entende que não existe, né? Mas que você consegue aproveitar ali das informações e aproveitar da galera que está se achando espertona, né? Você consegue lucrar sim no curto prazo, mas você precisa estar sempre presente para isso, né? Que você não é o fodão, você não é o cara que vai saber mais que todo mundo, que vai ganhar mais dinheiro que todo mundo. Tem que ser humilde ali perante o mercado, né? Tem que lembrar que no mercado tem milhões de pessoas e os investidores institucionais aí com milhões, com bilhões de reais, né? Todo mundo ali dentro do mercado. E, pô, por que será que você que começou a investir tem 2 meses, vai ser mais esperto que todos esses caras, né? Porque só você consegue ganhar dinheiro e eles não, né? E aí, numa dessas que você acaba tomando um tombo. Clint, você tinha falado outra estratégia também que o Buffett usou? Quando ele comprou esses outros 5% do Goldman Sachs, né? Porque quando o Goldman Sachs pediu empréstimo para ele, ele não chegou e emprestou dinheiro. O Buffett deve ter falado, pô, não sou banco, banco são vocês. Eu não vou te emprestar dinheiro. Você vai me vender um pedaço do teu banco por esse dinheiro que você está precisando. Então ele comprou 5% e deu esse dinheiro que os caras estavam pedindo. Foi um baita dinheiro na época. Eu não lembro o valor exato, mas eu lembro que era bastante dinheiro. Então ele comprou 5% do Goldman Sachs. E aí ele botou no contrato que ele queria ter direito a comprar mais 5% dali a 3 anos, pelo mesmo valor. E os caras estavam desesperados, os caras do banco, estavam tudo quebrando lá em 2008, né? Os caras falaram, não, beleza, tá, bota aí o que esse velho quer, porque a gente tá fudido aqui. E aí o que aconteceu foi que logo no ano seguinte, né, o mercado todo já tinha recuperado quase tudo, e aí mais 2 anos depois ele exerceu aquele direito. O que ele fez, na verdade, foi comprar uma call. Ele comprou uma opção de comprar um pedaço do Goldman Sachs, entendeu? Só que ele fez isso na bacia das almas. Ele é um cara, como eu falei, um mestre na precificação de seguros, né? E mandou bem demais, né? Com certeza. Entendi. E aí, o negócio que eu tô dando essa pergunta aí do Vitor, já vou responder, tá, Vitor? Eu ia falar disso. O que eu ia falar é que o curso mais vendido da Infomoney chama Grande Tacada. Então, uma coisa que eu queria deixar aqui é que as pessoas gostam de ser enganadas, sabe? Porque só isso explica esse seu curso mais vendido da Infomoney. Porque, igual eu falei aqui no começo da live, para quem não ouviu, 90% das opções não dão exercício. Então, os caras ficam buscando dar uma grande tacada, né? Os caras acham, primeiro erro, né? Eles acham que só se ganha dinheiro comprando opções. Assim como as pessoas acham que só se ganha dinheiro comprando ações, esquecem todas as outras formas de ganhar dinheiro com ações, o cara acha também que com opções ele só vai ganhar dinheiro comprando. E comprar opções só é o jeito mais fácil de você perder dinheiro. E isso o cara do A Grande Tacada não vai te contar, entendeu? Ele vai te ensinar 2 ou 3 estratégias para você comprar opções e você vai ter que ficar sempre apostando. Você ficar comprando opção assim é igual jogar na loteria, Rufino. Quantas pessoas você conhece que já ganharam na loteria? Nenhuma. Pois é difícil pra caramba. E com opções é a mesma coisa, entendeu? Então, tomem cuidado com esse tipo de propaganda, assim, de tipo lucros mirabolantes, 1000% em opções, a grande tacada. Porque o que corre grande risco de acontecer, que acontece na maioria dos casos, é o cara pega o patrimônio dele, divide em 10 tiros, que eles chamam, o cara dá os 10 tiros e dá 10 tiros na água. Porque, igual eu falei, 90% não dá exercício. Então, o cara ia precisar de pelo menos 100 tiros para acertar 10, matematicamente falando. Então, assim, o caminho importa no mundo dos investimentos, né? Se você bate no zero, acabou, game over, ferrou, não tem mais, não tem volta, entendeu? Então, é muito importante você pensar primeiro em blindar o seu patrimônio, preservar o seu capital, para depois você pensar em estratégias mais especulativas, com potencial de retorno maior. Só que, obviamente, quanto maior o potencial de retorno, menor é a chance de sucesso. É a matemática básica do mercado financeiro, né? Perfeito, e eu acho que você tocou num ponto aí também, se bater no zero já era. Tem muita cara aí no mercado que fica mostrando pro pessoal só a parte que acerta, né? E aí mostra as operações com opções ali, com derivativos que tá acertando. E os ganhos, muitas vezes, são realmente mirabolantes, né? Então, eu lembro direitinho, cara, quando veio o Corona, né? Que aquele monte de circuit break acontecendo durante a semana ali e tudo mais, coisas que o pessoal nunca tinha visto, né? Começou a aparecer um monte de gente, olha aqui, minha opção e tal, valorizou
20.000% e tudo mais. E aí começou a vender curso mostrando esse resultado, né? Sendo que, cara, aconteceu isso, mas também é tão difícil de acontecer isso quanto foi o Corona, né? Esse monte de circuit break, assim, é um evento que acontece uma vez a cada século, né? E aí o cara mostra aquele resultado ali e faz as pessoas acreditarem que aquilo ali vai ser normal, que aquilo ali vai acontecer sempre, né? Ele nunca vai mostrar o tanto que ele perdeu, né, antes de conseguir acertar alguma dessas, né? E nunca mostra também, perceba que esses caras normalmente nunca mostram o patrimônio total e a rentabilidade total mesmo da carteira por 20, 30, 40 anos, né? Ele mostra ali um período de 1 ano, 2 anos, que talvez ele está indo bem, que ele está acertando, né? Mas é só uma grande queda que ele vai lá e perde, por exemplo, sei lá, 80% da carteira, né? E aí, para recuperar esse 80% perdido, porra, ele vai ter que se valorizar aí, sei lá, 800%, se eu não me engano, né? Então, é algo assim que o pessoal realmente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo vendido aí no mercado, né? E buscar quem são os caras que realmente produzem um conteúdo bom, quem são os caras que realmente produzem um conteúdo real, né? Do mundo real para vocês. Toma cuidado com essas ofertas mirabolantes aí que existem no mercado financeiro, né? E foquem realmente naqueles que querem te ajudar. Cara, muito legal isso que você falou também, porque o que acontece, né? Até a pergunta do Vitor aí. Vamos lá, lê a pergunta aí. Fernando, como funciona esse negócio das opções valorizarem nos circuit breakers? Ah, a curva das opções não acompanha a curva da Ibovespa? Vai. Não. Responde essa aí. Não necessariamente, tá? Então, essa estratégia que o Rufino está citando e essa que o Vitor está perguntando, as opções que acompanham o IBOV são as opções de BOVA, né? BOVA, para quem não conhece, BOVA11 é o ETF do IBOV, né? Ele replica a carteira do IBOV. E é um papel negociado em bolsa, é um ETF. Tá? Então, existem opções em cima desse ETF, né? Toda opção tem um ativo objeto a qual ela é atrelada, beleza? Então, existe uma opção do BOVA, que é o índice do IBOV. Então, tem uma transitividade aí. Então, as opções de venda do IBOV, que dão o direito do comprador vender o BOVA por um preço, essas sim se valorizam quando o BOVA e o IBOV caem, entende? Então, foi aí até a estratégia que o Rufino citou, que nos circuit breakers, o IBOV tá? Saiu de 116 para 62 mil em 3 semanas. Então, ele caiu em dólar, 58%. Né? Em real, caiu quase 50%. 46, então, assim, eu acho. Exato. É um evento raro, é um evento muito raro. E os caras que vendem esse tipo de coisa, eles criticam as estratégias mais simples para poder vender as mais complexas, porque é mais fácil, vamos dizer assim. Então, por exemplo, tem uma estratégia muito simples de renda recorrente com opções que chama venda coberta. Talvez alguns aqui já até tenham ouvido falar. É você comprar o ativo e vender uma call acima e embolsar esse prêmio. E aí, se o ativo sobe até o ponto dessa call, você fica com essa valorização do ativo mais o prêmio da call. Se ele sobe mais que isso, você é obrigado a vender o ativo naquele ponto, você só recebe o prêmio da call. E se ele cai, você tem o prejuízo ali, mas você já teria também se você não tivesse vendido a call e você ainda recebeu pelo menos um dinheirinho ali da call. A venda coberta supera você ficar comprando seguro por muito. Um backtest de 30 anos, o portfólio do cara que fica fazendo venda coberta performa muito melhor do que o portfólio do cara que fica comprando seguro. E isso aqui no Brasil é ainda mais verdade, porque aqui no Brasil o seguro é muito caro. Porque as puts são caras, porque a volatilidade aqui é muito alta, né? Os papéis aqui do Brasil variam muito. Você vê aí, por exemplo, o IRB, subiu, caiu pra caceta e agora subiu 6% num dia, 10% no outro, 9% hoje. Cara, bizarro isso não é normal, entendeu? Os papéis ficam variando assim, nessa amplitude. Então, os caras ficam, vendendo, criando dificuldade para te vender facilidade, sabe? Esse tipo de coisa acontece até com certa frequência, Rufino, do jeito que eu enxergo, tá? Aqui no Brasil, cada mês que passa é um negócio diferente, né? A gente já teve Mariana, Brumadinho, greve de caminhoneiros, prisão do Lula, prisão do Temer, prisão do André Esteves, aí agora teve Corona. Então, assim, toda hora tem uma crise diferente. Só que é muito difícil o cara estar posicionado no papel certo, na hora certa. O cara tá com a put de Petrobras quando a greve dos caminhoneiros aconteceu. O cara tem a put de Vale quando rompeu o Mariano. O cara tem a put do Bova quando deu o coronavírus. Porra, é difícil pra cacete.
Ou você faz todo mês, e aí é o que eu falei, que custa muito caro, por mais que tenha o evento, no longo prazo você vai sair no prejuízo, entendeu? Se você fizer a conta, não compensa. Então, esse tipo de coisa os caras não falam, e aí você foi muito certeiro na tua afirmativa. Boa. Você tá fazendo uma sequência de lives aí ou essa aqui é a primeira? Essa é a primeira. Amanhã eu vou conversar com o Brunão, Bruno Sander, e com o professor Su, mestre dos derivativos. Na segunda-feira eu vou conversar com o Marcelo Paes, um dos caras que está por trás lá do OpLab, sócio do Roxo, muito fera. E o Vlad está me devendo um horário, o Fábio Figueiredo. Mas vai ter uma galera boa passando por aqui nos próximos dias. Top, hein? Só brabo. Boa. Quem mais está falando aqui? Eu tava prestando atenção no que a gente estava conversando e não vi. Ô, Geraldinho aí, abraço, Geraldinho. Eu achei que o Júlio tinha uma dúvida real, o cara tá só zoando, porra. Valeu, Fran. O Geraldinho tá falando da Bridgewater lá, a empresa do Ray Dalio. Cara, esses caras são uns monstros de precificação de opções, né? Falando assim, são top. Valeu, galera. Valeu. Mas aí, ó, para ajudar essa galera que tá querendo aprender, né? Tá no grupo aí, tá no link da minha bio, no perfil lá, tem um link para um grupo, né? Que a gente tá fazendo a lista de espera já para abrir a próxima turma do treinamento do Muito Além do Básico, né? Que é um treinamento onde eu pego o cara, literalmente, que não sabe nada de opções, eleva até o nível de operador, e aí, pô, mostro como operar com robô, mostro o que ele tem que monitorar, quais são as estratégias possíveis. Na verdade, eu tento dividir em 3 pilares, né? Porque o mais importante para mim é o cara enxergar as opções como uma ferramenta de renda. É uma fonte de renda para o cara, para ele ter renda recorrente, para ele poder investir, criar um patrimônio, e aí, se ele quiser pegar parte dessa renda e parte desse patrimônio e alocar em operações especulativas, para ele dar essas porradas aí de 1000% e os caralho, quando elas acontecerem, beleza. Mas o foco do cara não pode ser pegar as porradas. O foco do cara tem que ser renda. Esse que é o segredo do enriquecimento, né? Você vai ter as porradas eventualmente para te mudar de patamar, mas o que você precisa ter é renda. Sem renda, Rufino, você sabe melhor do que ninguém. Sem renda, a gente não faz nada, cara. Não dá. Eu nunca falei para ninguém largar o emprego para investir na bolsa, por exemplo. Tenho certeza que você não fala isso também. Porque o cara tem que ter renda. A bolsa é só um mecanismo para o cara acumular patrimônio, acumular capital. Rentabilizar melhor o patrimônio dele, o capital dele. Agora, o lugar da renda é no trabalho, na renda ativa, em alguma outra coisa, empreendendo, trabalhando, agregando valor para alguém. Não adianta o cara achar que vai fazer milagre na bolsa, entendeu? Com quanto do patrimônio assim que está investido que você recomenda colocar em derivativos, em operações com derivativos? Nas operações de renda, o cara depende do tamanho da carteira dele que está alocado nas ações que tem liquidez nas opções, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda está amadurecendo nesse aspecto. Verdade. Então só algumas ações de fato têm liquidez, as blue chips principalmente, né? Petro, Vale, Banco, Ambev, as principais ações do índice. Se o cara tem uma carteira só de small caps, por exemplo, ele vai ter dificuldade de fazer as estratégias de renda, porque não tem liquidez. Agora, se ele tem uma carteira de blue chips, vamos dizer assim, uma carteira onde tem liquidez, ele pode fazer a carteira toda, se ele quiser. Agora, a parte especulativa é que eu sempre bato muito nessa tecla. Você só vai fazer com parte do capital que você vai conseguir através da geração de renda. Entendeu? Você vai pegar, vai aprender a gerar renda primeiro, e aí se você quer usar essa renda que você gerou para especular ou para financiar o teu seguro, esse é o melhor jeito de você comprar a caceta da put. Tu gera renda e usa essa renda ou parte dela para financiar o teu seguro. Você não vai ficar tirando do teu bolso todo mês. Senão, vai comer a tua rentabilidade toda ao longo do ano. Entendeu? Então aí se o cara quiser fazer com a carteira inteira, se for uma carteira inteira de blue chips, não tem problema, desde que ele saiba o risco, né? O risco eventual de ter que vender uma ação que ele tá, se ele estiver, por exemplo, fazendo venda coberta. Se a ação subir muito, passar do strike em que ele vendeu, ele vai ter que vender. Se ele está confortável com esse tipo de coisa, porra, é maravilhoso, entendeu? E você você faz algum tipo de operação descoberta também ou não? Assim, não. Quando eu vendo put, eu vendo quase todo mês, sempre tá o dinheiro lá na conta, ou pelo menos o dinheiro está em algum título que eu posso vender rápido para fazer a compra da ação. Né? Venda de call descoberto nunca faço e não recomendo para ninguém, porque o risco realmente é ilimitado. E é o que eu sempre falo, cara.
esse tipo de operação vai dar certo. Uma vez, duas, três. Na hora que você enfiar a mão, alavancar, é a hora que vai dar merda. É a hora que você quebra. Então, não recomendo pra ninguém. Show de bola. Ó, tem umas perguntas aí, ó. Chegaram algumas perguntas. Podem mandar aí também, tá, galera? O tema aqui hoje, principalmente, é sobre opções, que o Kling é o brabo. Ó, tem uma aí, ó. Pra que serve comprar uma put? Quanto é e quando eu ganho? Responde essa aí pra nós, pro Lino. Então, o cara que compra uma put... É Lino o nome dele? Isso. Lino, é o seguinte, o cara que compra uma put, ele está comprando o direito de vender uma ação por um preço pré-estabelecido na data de vencimento daquele contrato, daquela opção. Então, eu só vou comprar uma put quando eu estou com medo daquele ativo cair. E eu quero me resguardar, quero ter o direito de vender ele por um preço X. Então, por exemplo, imagina que você é dono de Petrobras, deve estar lá nos seus R$ 20 hoje, eu não vi quanto fechou. Você está com medo que ela caia mais do que abaixo do 18. Então, você pode vender uma put de Petrobras. Perdão, você pode comprar uma put de Petrobras no 18. Porque se ela cair abaixo de 18, você vai ter o direito de vender ela por 18. Você não vai perder nada, você vai perder só 2, né? 20 menos 18. Menos que isso, você não perde. Se Petrobras for para R$ 1, você só vai ter o direito de vender ela por 18. Você vai vender por 18, o negócio está custando R$ 1, entendeu? Então, você se protege ali, tá? E aí, Boa. obviamente, quando que você ganha dinheiro, se você já tem o ativo, você se protege só, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que vender numa quantidade, comprar, perdão, numa quantidade maior, beleza? Que aí você pode fazer uma especulaçãozinha aí, nesse exemplo que eu dei, você vai poder vender por 18 algo que está valendo R$ 1, então você vai estar ganhando 17 aí. Boa. E o Vitor perguntou aí, ó, seria interessante eu adquirir puts das ações que tenho na minha carteira, então, para ela ficar protegida? Essa é uma forma de fazer. Não é a melhor forma, tá, Vitor? Porque o que acontece? Quando você compra a put, né? Você Tá gastando dinheiro. você desembolsa dinheiro, né? E existem uma série de coisas que estão no preço de uma opção, né? Uma delas é o tempo, né? Quanto tempo falta ainda para aquela opção dar exercício. Você acaba que tem a volatilidade, que é uma coisa intrínseca do mundo de opções, só existe nas opções isso. Então, o cara que compra opções, né? É outro defeito aí da estratégia da tacada, que ele só ensina a comprar. O cara que compra, ele está pagando tempo, ele paga para esperar alguma coisa acontecer, né? Se você comprar uma put, você está pagando para esperar aquele ativo cair. Porque só se ele cair que você vai ganhar dinheiro, certo? Então você paga por isso. E você paga a volatilidade também. Quem compra uma opção, a gente fala que é comprado em vega, que é volatilidade. O cara depende de um aumento da volatilidade para ele ganhar dinheiro. Então você está pagando duas gregas aí, duas forças muito fortes, que é tempo e volatilidade. Então o melhor jeito de você se proteger seria você comprar uma put só, né, que é a put do Bóvulo. E aí tem uma série de formas de fazer, que eu não vou entrar no detalhe aqui nessa live, porque senão vai ficar meio pesado. Mas assim, comprar as puts das ações individuais na sua carteira é a pior forma de fazer, a forma que você vai pagar mais caro no seguro, tá? É sim uma forma de segurar, mas é a pior. Boa, boa, boa. Galera, quem quiser aprender aí, ó, aponta aí para onde você tem que clicar, ó, Fernando. Mostra aí pro nome assim, ó. Senão o pessoal não sabe. É ali, galera, é a bio, tá? Chamada bio do Instagram. Você clica ali, entra no grupo VIP dele, que vocês vão aprender. Porque teve alguém que perguntou aí. Inclusive, eu coloquei lá, para quem entrar, né? Quando acabar a live aqui, eu vou mandar outra vez, mas para quem entrar, eu vou disponibilizar o e-book que eu escrevi, cara. Eu passei mais de um ano escrevendo esse e-book. Então, assim, valorizem esse e-book, porque deu trabalho. Que é tudo que eu queria que tivessem me ensinado. Tô dando de graça para quem estiver no grupo. Tudo que eu queria que tivessem me ensinado 5 anos atrás, quando eu comecei, sabe? Eu tentei compilar ali toda a parte da teoria e tudo mais, porque é uma coisa que são vários conceitos que só existem nas opções, né? Essa questão de passagem do tempo, volatilidade, um contrato, então tem vencimento. São coisas que não existem no mercado à vista, né? Nas ações, nos fundos imobiliários. Então, é importante que a pessoa tenha esse conhecimento de base, porque senão vai fazer cagada, não tem jeito. Então, quem entrar lá no grupo, o link está na minha bio, tá? Tem que ir no meu perfil, aí vai ter o link lá na minha bio. Entra lá no grupo. Boa. O livro já vai estar lá hoje de noite, assim que acabar a live aqui, vou colocar lá outra vez para quem entrar. E também, falando aqui para quem está na live, né? Vou botar uma aula lá, uma aula específica do curso só sobre a terceira dimensão do mercado, que é a volatilidade. Então, tipo, a gente vai dissecar essa dimensão nessa aula. Então,
é uma aula específica do módulo teórico lá do curso. Vou colocar lá para a galera ter um gostinho e ver em que nível que a gente está entrando nesse curso, que é bem legal. Massa, massa. Deixa eu te perguntar, para entrar nesse curso aí, qual que é o conhecimento prévio que a pessoa precisa ter? Tem que Nenhum. gostar de aprender. Mas você trata até da parte básica de investimentos também? Cara, você está antecipando um módulo bônus que a gente vai dar aqui. Ai, caralho! Não, mas é, acabei de fechar, na verdade, se o Pedrão tiver ainda um salve para ele, mas ele vai fazer um módulo bônus lá só sobre análise fundamentalista. Então, até se o cara não entende nada de como escolher uma ação, ele vai conseguir pegar isso daí, beber da fonte, né? Porque é um dos caras mais referência, assim, que eu conheço nesse assunto, né? De análise, stock picking e tudo mais. E aí, assim, desde o início, eu tento dar o conhecimento de base, né? Fundamentar o cara. Eu mostro lá no Home Broker o que é cada coisa quando ele está tratando sobre opções e tudo mais. Então, assim, o aluno perfeito, vamos dizer assim, é o cara que já tem uma carteira longa de ações, né? Que ele já sabe mais ou menos como funciona, comprar uma ação, vender uma ação, sabe o que é uma ação. Não entro nesse nível de detalhe tão iniciante, vamos dizer assim, no mercado de ações. Agora, se o cara já tem uma noção boa do que é uma ação, o que é um home broker e tudo mais, vai deitar o cabelo. Boa, show de bola. Ó, investidor maratonista fez uma pergunta interessante aí. Eu acho que é o contrário, tá? Mas vamos lá, deixa o Fernando falar. Ó. Você acha válido fazer venda de put coberta de um papel que você está disposto em ficar com ele? Vende put de Itaúsa. E aí depois ele fez outra pergunta, mas o que é? Exatamente. Essa vender a put é aquela estratégia do Buffett com a Coca-Cola. Você pensa numa ação que você quer comprar e você vende essa ação. Mas ele já tem, por isso que eu falei que é o contrário. Ele já tem a ação e ele quer ficar com ela. Isso, se ele quiser aumentar a posição, é vender a put. Aí ele vai ter a obrigação de comprar mais, ele vai receber por isso. Ele vai receber para ter essa obrigação. Uhum. Então, se você não tem a ação e quer comprar, vender a put é uma forma de você comprar com desconto. Se você já tem a ação e quer aumentar, vender a put também é uma forma. E é isso. Se você quer vender uma ação, por exemplo, eu tenho Ambev e eu não aguento mais Ambev porque esse ativo não sobe. Em vez de você simplesmente pegar e vender Ambev, você podia vender uma call de Ambev, na mesma quantidade que você tem na tua carteira. Você vai receber para ter a obrigação de vender a Ambev se ela subir mais um pouquinho. Olha aí. E se ela não subir, Fernando, você ganha o dinheiro. Você fica com dinheiro para você. Boa. É só lembrar aí, né, que no caso, se você for exercido, você vai ter que, no caso aí que o investidor maratonista perguntou, você vai ter que comprar mais, né? Sim. Então, assim, ó, tem que ter a grana ali, né? Por isso que é a venda de put coberta, beleza? Tá. E aí, ele mesmo perguntou, essa venda é mais vantagem ITM, ATM ou ATM? Explica aí pro pessoal o que é esse negócio de ITM, ATM, OTM. Isso aí é o seguinte, existe uma coisa que chama... Eu vou só trocar de lugar aqui para pegar uma tomada, mas eu vou falando enquanto isso. Existe uma coisa que chama spot. Spot é o preço do ativo no mercado à vista, tá bom? Então, spot de Petrobras é, sei lá, R$20. É quanto está custando agora, lá no mercado à vista, tá? E existe o strike, que é o preço de exercício da opção que você está negociando, comprando ou vendendo. Beleza? Tá me ouvindo ainda? Eu conectei o cabo aqui, não sei se para de fazer som. Sim. Então, beleza. Esses conceitos de ATM, ITM e OTM, deixa eu pegar o tripé aqui, porque eu não vou ficar segurando esse telefone. Preguiça do caralho. Esses conceitos nada mais são do que uma relação entre a distância entre o spot e o strike. Ou seja, o quão longe o preço da ação agora, no mercado à vista, está do teu strike, da tua opção. Então, o que pode acontecer? O preço no mercado à vista, né, pode estar ou acima do teu strike, ou igual ao strike, ou abaixo do strike. Então, imagina uma call, né? Uma call de Petrobras. Petrobras está R$20, vamos supor. Se você tem o direito, né, a call, se você tem o direito de comprar a Petrobras por 19, você está no lucro, certo? Você tem o direito de pagar 19 num troço que está custando 20. Então, só aí você já tem R$1 de lucro, vamos dizer. Então, essa aqui é a call ITM, ou dentro do dinheiro, que a gente chama. Se você tem o direito de comprar a Petrobras por 20 e ela está custando 20,
Essa daqui é a call ATM, que a gente chama, ou no dinheiro. É quando é quase igual o strike do spot. 1 centavo de diferença ou igual. E se você tem o direito de comprar a Petrobras por 23 e ela está 20, essa aqui é a call que a gente chama fora do dinheiro. Por quê? Porque se o exercício fosse hoje, ia fazer sentido eu comprar por 23 um negócio que vale 20? Tipo, eu só ia exercer se eu fosse mongol, né? Porque, tipo, não faz sentido. É melhor eu ir no mercado à vista e pagar 20. Não vou pagar 23. Então, essa opção aqui é a fora do dinheiro. Então, a fora do dinheiro é sempre a que custa mais baratinho, porque ela tem menos chance de dar exercício. Né? Entendi. Não, continua aí, pô. Tô ouvindo aqui. Tô rindo do filtro aí. Então, a fora do dinheiro é a que tem menos valor, né? O prêmio dela vai ser sempre mais baratinho, porque tem menos chance dela dar exercício. A que é no dinheiro é a melhor de você fazer essas estratégias aí, o investidor maratonista. Beleza. Aí, ó. Ah lá. O investidor maratonista falou que não tem Itaúsa e está disposto a ficar com ela no caso. Boa, boa, boa. Entendi. Tá, vende uma put, pô. Recebe um dinheirinho aí pra ter a obrigação de comprar Itaúsa. Ó, tem uma pergunta aí. Na corretora, call e put seria a compra ou venda de start e stop? E vai, sai dessa aí, Fernando. Não tem nada a ver, não. Na corretora, né, existe a boleta de compra e a boleta de venda. São coisas diferentes de comprar e vender opções de compra e de venda. Tá? As opções, elas têm um ticker, né, aquele código específico, certo? Então, quando você quer achar a Petrobras, você escreve lá no teu home broker PETR4, certo? Quando você quer achar uma opção de Petrobras, você, além de digitar PETR, você precisa digitar o código daquela opção, e aí existe um calendário, cada mês é uma letra. Então, mês de janeiro, a call, letra A. Mês de fevereiro, a call, letra B. E vai assim até o mês de dezembro, que é L, eu sempre confundo. E aí as puts vão na letra seguinte. Então, PETR é M, é a put de janeiro, até a X, que é a put de dezembro. Então, isso daí está no livro lá, no link do meu perfil. Tem lá explicando o calendário de opções, como é composto o ticker. Então, pega lá que tu vai entender isso daí, pô, assim. Show de bola! Ó, o Júlio perguntou aí também, para essa parte de especulação, qual o valor inicial que a pessoa precisa ter? Tem algum valor mínimo para conseguir utilizar bem as estratégias que você ensina aí, Fernando? Então, eu sempre falo pro pessoal o seguinte, para você rodar as estratégias de renda, o ideal é ter entre 3 e 5 mil pelo menos, porque aí você já consegue comprar um lote de Petrobras, Vale, eventualmente, né? Vale seria 6 mil hoje. Mas você já consegue comprar um lote. Então, você consegue gerar as estratégias de venda, né? De renda, e aí usar esse dinheiro nas estratégias especulativas. Então, não adianta você chegar para mim e falar, mas eu só tenho 100 reais. Eu vou falar, cara, com 100 reais não dá para fazer muita coisa, porque o máximo que você vai fazer é comprar uma call OTM a seco, e é igual a grande tacada. Você vai, em 2 meses, os seus 100 reais já tem virado zero, você vai falar que eu sou golpista. Entendeu? Então, pô, não. Gera uma renda ali, economiza mais um pouquinho, acumula um patrimôniozinho, 5 mil, pô, não é tanto dinheiro assim. Eu sei que a gente fala, às vezes tem o cara que ganha um salário mínimo e tudo mais, eu entendo. Mas, pelo menos de 3 a 5 mil para você poder gerar... A partir de 5 mil. Que aí é mais fácil, bem mais fácil. Boa, boa. Pelo menos para comprar um lote ali, então. Isso. Show de bola! Galera, então, ó, quem curtiu o papo aí, quem não conhecia o Kling, né? Membro aí da nossa aceleradora Expert. Ó, peraí que o Ricardinho tá mandando mensagem aí. Você que é de Juiz de Fora, Rufino, você tem que pedir para esse cara te levar, o Ricardinho é o Cadinho de Tempero. Depois segue a página dele aí pra você ver. Esse cara sabe tudo de comida aí em Juiz de Fora, além de ser o melhor diretor da Fuju. Melhor diretor do colégio então me chama aí, pô. Me chama aí no direct que eu gosto bastante desse negócio aí, tá? Galera, então, ó, quem não conhecia o Kling, segue ele aí, tá? Dá uma olhadinha aí, não custa nada você entrar lá no grupo, ganhar um e-book que o cara ficou 1 ano escrevendo tudo que ele sabe ali sobre opções. Dá uma olhadinha lá no e-book, tenho certeza. Vou entrar lá nesse grupo também. Vai levar a aula hoje ainda também. Valeu. Rufino, obrigado, viu? Manda um abraço aí pra turma toda. Fala pro Nasser que a gente tá com saudade dele aqui, embora ele seja um viadão, mas
Forte abraço, obrigado, viu, irmão? A gente vai se falando e Tamo junto. Abração, irmão. Precisando é só chamar. Valeu. Abraço.